Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz aqui a essa tribuna hoje é a manifestação de apoio que quero fazer aos pleitos do CONDIM, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Faço isso por conta justamente da manifestação não só do CONDIM, mas também de profissionais ligados à Delegacia da Mulher, profissionais ligados à defesa dos interesses das mulheres, especialmente no que diz respeito ao combate à violência no domicílio, à violência conjugal, à violência domiciliar. E para isso, São Bento do Sul está bastante bem equipada, com pessoas competentes, com pessoas que estão trabalhando com muita dedicação no que diz respeito à tentativa de minimizar os efeitos da violência domiciliar. Eu gostaria de também cumprimentar os representantes da imprensa e que esse pleito em favor das mulheres tenha um eco em toda a sociedade. No ano de 2004, São Bento do Sul teve um pleito junto ao Ministério das Políticas para as Mulheres, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, e recebeu um aporte financeiro deste Ministério para a construção da Casa-Abrigo. Essa construção aconteceu no decorrer dos próximos anos, se eu não me engano, o então prefeito Fernando Malon deu prosseguimento nesse processo, e a Casa-Abrigo efetivamente começou a funcionar em 2010. Eu me surpreendo quando São Bento do Sul quer retroceder. Já outras vezes falei de retrocessos em outras áreas, mas nessa área especificamente nós não podemos aceitar. Eu trago um artigo aqui da Cássia Maria Carlotto e Vanusa Ferreira Calão, falando um pouquinho da importância e do significado da Casa-Abrigo para mulheres em situação de violência conjugal. Apenas para que a gente possa ter uma noção um pouco maior do que significa ter um lugar para onde ir quando você não tem, quando você perde esse direito na sua própria casa. E já na introdução desse artigo, as autoras dizem o seguinte: política defendida por vários anos pelos movimentos feministas e pelos serviços de apoio à mulher, a criação de casas-abrigo esteve e está nas pautas das convenções, declarações, conferências que contemplam a violência praticada contra as mulheres. A criação de casas-abrigos é criticada, entre outras questões, pelo fato da mulher ser retirada da sua instância social e confinada junto com seus filhos. Entretanto, o surgimento das casas-abrigos vem crescendo após a publicação do termo de referência que padroniza esses tipos de serviço. O termo de referência para a implantação de casas-abrigos em Brasília, em 2005, define que as casas-abrigos constituem locais seguros para o atendimento às mulheres em situações de risco de vida iminente, em razão da violência doméstica. Trata-se de um serviço de caráter sigiloso e temporário, onde as usuárias poderão permanecer por um período determinado, após o qual deverão reunir condições necessárias para retornar o curso de suas vidas. Segundo o termo, a casa-abrigo é uma medida para manter emergencialmente protegidas as mulheres em situação de violência e o atendimento deve se orientar na reflexão referente às relações de gênero enquanto construção histórico-cultural que tem legitimado as desigualdades e a violência contra as mulheres. Dando sequência ao que é falado, há alguns depoimentos de mulheres numa casa-abrigo de Minas Gerais, e aqui diz, logo adiante no artigo, observa-se também que a mulher tem medo de procurar a delegacia, principalmente de registrar o BO, pois se nada for feito de imediato para solucionar o problema, esta mulher terá de voltar para um marido ainda mais violento após receber a intimação. Além da questão da intimidação, há a audiência de que a maioria dos casos demora meses para acontecer. E um pouquinho mais à frente, um depoimento de uma senhora
Eu nem pensei tanto assim. Eu achava que o abrigo era uma casa comum e ficava assim, um monte de mulher, tudo junto, dormindo no chão. Era assim que eu imaginava. Não sabia que tinha assistente social, pensei que não tinha ajuda, tipo assim, só para a mulher ficar lá, para o marido não achar, esconderijo. Achei que era para eu ficar lá até eu arrumar um lugar para ficar. Não achava que era assim, que tinha assistente social, psicóloga, sabe? Que ia continuar vendo o meu caso. Achei que era só naquele momento. Ia me pôr lá no abrigo e depois eu ia arrumar um lugar para ficar. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que a Casa Abrigo de São Bento do Sul tem atendido mulheres que têm recorrido à Delegacia Especial de Atendimento às Mulheres, mulheres que não têm para onde ir, porque em conversa com o delegado, ele disse a todos nós, em uma reunião, que a preferência é que se mantenha num lugar familiar. A preferência não é que as pessoas sejam colocadas na casa-abrigo, mas, em situações de necessidade, é necessário, sim, que elas tenham um lugar a recorrer, um lugar a quem recorrer, quem possa lhes ajudar. Então, nesse primeiro momento, eu quero deixar essa manifestação, até para que as pessoas que ainda não conhecem esse mecanismo possam buscar conhecê-lo, buscar entender um pouco melhor como essa situação influencia na vida das famílias. E deixar aqui o meu apelo para que, cada vez mais, nós possamos olhar para as políticas públicas e ver aquelas pessoas que estão em mais necessidade, em necessidade emergencial. A questão da proteção à mulher, graças a Deus, em São Bento do Sul, ainda está em níveis baixos de ocupação da casa. Pelo que eu pude pesquisar assim rapidamente, ainda estamos com níveis baixos, mas graças a Deus que está assim. E eu espero que fique menos ainda, mas nós não podemos nos furtar da responsabilidade de oferecer àquelas que precisam uma oportunidade. Por favor, senhor vereador. Obrigado pela parte, vereador Pete. A casa abrigo para as mulheres em situação de risco, ela já funcionava na época que eu era prefeito. E nós fomos uma época, eu e não lembro se ela já era secretária ou ela estava como diretora, a Cleusa Pico Oliveira, fomos para Brasília, falamos com a secretária especial dos assuntos das mulheres, pedindo que autorizasse a mudança do destino, porque nós não tivemos nenhum caso em São Bento de mulher em situação de risco que precisasse de um abrigo da casa naquele período. E nós queríamos, na época, que fosse autorizado a transformar numa casa-lar dia para os idosos, que nós queríamos fazer, tal, os idosos tinham a situação. Não foi autorizada porque é uma verba carimbada e não teve discussão. E não tivemos nenhum caso mesmo. Hoje, coincidentemente, me apareceu um caso no escritório de uma mulher, vamos dizer assim, numa certa situação de risco de violência familiar, que não chega a ser familiar, mas é de uma relação afetiva, que não vai precisar ir para casa lá, porque ela tem a sua casa. A Lei Maria da Penha serviu para cortar muito disso. Porque o que se faz? Ao invés da mulher sair de casa, tira-se o agressor de casa. Mas, claro, que existem situações ainda. Eu realmente não sei o volume de atendimentos de mulheres nessa casa. A Lei Maria da Penha acabou, ou diminuiu tremendamente essa situação. Mas se uma mulher não tiver para onde ir e ficar à mercê do agressor, e Deus me livre que aconteça o pior, que a gente vê nos noticiários sanguinolentos que tem aí os da Atena da vida, em que o marido, ou o namorado, o noivo, o amante mataram a mulher e tal. Então, São Bento tem essa cultura de não ter essa agressão toda, mas também ainda existe. Então, eu me solidarizo com a posição de Vossa Excelência. Eu fui contrário no passado como prefeito, mas a verdade é a seguinte, está lá, está funcionando, uma casa muito bem montada, né, com uma equipe multidisciplinar muito boa ali, então, que eu me solidarizo com a preocupação de Vossa Excelência. E eu com a sua, no sentido de dizer assim, que nenhuma precise. Eu espero que nenhuma precise, mas se precisar. Quero finalizar
essa minha fala, usando as considerações finais desse artigo, que diz o seguinte: cada uma das mulheres entrevistadas para esse trabalho, ao sair da casa-abrigo, seguiu um caminho distinto, mas todas relataram que ter passado pelo abrigo e as decisões tomadas a partir daquele momento foi o ponto de partida para que tomassem coragem de assumir o curso de suas vidas. Talvez seja essa a principal mudança realmente, mais que um emprego ou a separação. Essas mulheres puderam ter um espaço em que a sua dor era ouvida, a sua fala era reconhecida. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.